Muito bem, gente! Começa agora mais uma temporada do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, Contexto Bíblico. Nessa temporada a gente estamos conversando, vamos bater um papo, vamos estar aprendendo, aprofundando nossa compreensão sobre o principal tema da Bíblia, que percorre toda a Bíblia. Adoração, de volta ao altar. É um tema bem sugestivo. Terminamos uma temporada incrível agora, conversando um pouquinho sobre a mudança de mente que Deus quer fazer na nossa vida, esse convite que Ele faz para nós, para mudarmos a nossa mente em vários aspectos da nossa compreensão sobre quem é Deus, o que Ele quer para a nossa vida, a vida de serviço que Ele sonha para cada um de nós. E agora temos a oportunidade de parar um pouquinho para pensarmos de forma assim bem profunda, pessoal, diária, aí, porque a lição é um contato diário com a Bíblia, para a gente pensar um pouquinho sobre esse tema tão importante, a adoração. E está sendo um privilégio poder iniciar essa temporada com um grupo muito especial, gente. Eles representam aqui os jovens. Eu acho que representam também toda a galera que vem aqui, representa muito bem, né? Mas esses aqui, seguramente eu conheço um pouquinho de cada um deles, a dinâmica, a atuação da igreja, a dedicação, o empenho. A gente fica muito feliz de ter aqui jovens que representam muito bem os jovens adventistas, os jovens que amam a Jesus e que estão esperando ativamente a breve volta dele, usando seus dons, seus talentos, para Jesus voltar, de preferência ainda em nossa geração. Eu tô com uma garota muito especial. Ela é da igreja da Vila Alpina, gente. Ela cuida das redes sociais do Ministério Jovem. É namorada do Nicolas. Pensa num cara top, gente. Lá na classe deles, é incrível. É um prazer recebê-la aqui, viu? Sofia, bem-vinda, tá bom? Ao podcast No Contexto. Muito obrigado por estar aqui. Que Deus te abençoe, tá? Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui também. E a gente está aqui também com um amigo. Quem será? Um amigo que eu acabei de conhecer, inclusive, o Virdes. Olha aí. Virdes. Quando Virdes, abominação. Rapaz. Isso é Bíblia, cara. Já É só falou isso Bíblia outra aqui, vez? viu, Sofia? Eu já falei da outra vez do Abominável. Não falou não. Isso foi depois do último podcast que eu falei isso aí. Não, continua aí, vai. Ele tem 26 anos, é solteiro. É o quê? É o quê? Solteiro. Menina! Solteiro, olha aí. Ele também é natural de Natal e atua na Vila Matilde. É missionário, fazendo várias coisinhas, cantando, estudando a Bíblia com outras pessoas. Ele é TI também. O pessoal que quiser arrumar PC, né? Tô Ele- precisando de uma manutenção. Que isso, né? Ele faz um projeto de inglês na Vila Matilde, ensinando inglês. E é uma bênção. Olha aí. Isso aí, um abraço aí pessoal do projeto, hein? A gente tem um projeto lá na Vila Matilde. Se você quiser aprender inglês, entre em contato aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre Você isso. tá funcionando, Vitor? Qual os dias lá? Lá funciona aos domingos, né? No período da tarde aí, mais ou menos umas 5h30. E a gente, basicamente, é um projeto sem custos, né? Pro pessoal aí aprender inglês. Posso falar aqui da... Pode, mano. Ah, tá, né? Eu só ia falar que vocês ficam falando aí negócio de solteiro. Tô descansando, tá, gente? Então, o cara não é de ferro, né? Descansar e focar em Deus aí. Vamos lá. Aqui nós temos também uma pessoa cujo nome é Ednelson, né? Ele é natural aqui de São Paulo, gente. E uma coisa importante aqui sobre ele é fera. Mas o cara é fera, viu? Existe o fera, existe o cara que é muito fera. Ele é muito fera no xadrez, hein? Participava de Olha campeonato aí, cara. né? O cara é top aí, ó. Diretor jovem, frequenta a igreja de Hermelino Matarazzo e ainda por cima disso tudo que eu falei, não é suficiente ainda, o cara é engenheiro, cara. O cara é fera, né? Olha a O pressão. xadrez e tudo aí, né? Bem-vindo, meu amigo, um prazer estar aqui com você. É um Que da prazer hora, estar com que cada da um hora. de vocês. Sigam a página aí de Hermelino Matarazzo, tá aparecendo aqui embaixo. Aqui? Aqui. É. É um prazer estar aqui. Recebi o convite aí do pastor Fabrício Leão e tenho o dever de apresentar o pastor Fabrício Leão. Não sei se vocês conhecem, né? Não, né? Ele é departamental aí de um colegiado bem pequeno, né? Nem assiste a gente. Pastor Fabrício Leão, muito obrigado pelo convite e vamos falar um pouco da palavra de Que Deus. da hora. Obrigado, Ednelson, por ter aceitado. Tá bom? Desafio, correria grande aí, ajustar a agenda. E é um prazer te receber aqui também, tá? Muito obrigado. Bom, eu queria, antes de mais nada, pedir a você que siga a gente nas redes sociais, tá bom? Jovens Adventistas APL. Você acompanha os bastidores, os cortes da semana, os projetos principais do Ministério Jovem, toda a timeline do ano também.
Não esquece também de tá aí os perfis aí aparecendo no GC também dos nossos convidados. Acompanhe, porque eles têm muita coisa boa para compartilhar com vocês também, tá bom? Não esquece também de ter acesso a esse conteúdo através do nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Esse conteúdo é sempre liberado no início de cada semana, no início aí da tarde de sábado, para a galera poder já ter ali insights, ideias, quem sabe aprofundar algum dia específico, vai lá na minutagem, quem sabe tirar alguma ideia específica para você que está aí cuidando da sua sala, compartilhando. E fica a dica aí, né? Você é diretor, cuida da classe da Escola Sabatina Jovem, no final da lição de sábado, já coloca lá o link no grupo e deixa a galera poder aproveitar esse conteúdo também, tá bom? Eu queria pedir o Vides agora para fazer uma oração, pedindo a bênção de Deus aí, tá bom? Para nosso bate-papo. Vamos lá. Oremos. Pai amado, Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente porque nós temos vida, porque hoje a tua misericórdia mais uma vez se renovou em nossas vidas e por essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui reunidos para estudar a tua palavra, Senhor. Que seja um estudo muito proveitoso e a gente possa usar isso para que as pessoas saibam quem é Jesus Cristo. Amém. Nos abençoe, perdoe os nossos pecados, é o que te pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, viu, Vides? Vamos lá. Gente, vamos começar aqui. O tema da semana tá muito interessante. Aliás, a lição tá um crescente, tá, gente? Você vai ver aí. Parece que ela vai começar assim bem que lentinha, tá? Mas não é. Ela vai criar uma construção em nossa mente a respeito daquilo que é o tema principal que permeia toda a Bíblia, que é a adoração, e essa referência bíblica, né, que a Bíblia fala a respeito desse ponto de partida, onde a Bíblia fala de um contato pessoal, de adoração pessoal, que é a partir do altar. O que esse altar representa? Os altos e baixos que passou ao longo da história do povo de Israel. E a gente vai tentar reconstruir isso aqui e tentar aplicar para a nossa vida o que é que isso representa para a nossa vida espiritual e pessoal com Jesus. O tema da semana é relação rompida. Eu queria, antes de mais nada, ler o texto aqui. Recomendo que você leia o capítulo todo, capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3 aí. Mas eu vou ler só alguns versos aqui, texto bem conhecido. O tema da semana já leva a nossa mente para esse episódio trágico, caótico, que desencadeou todo o sofrimento que existe hoje no mundo, né? Esse relacionamento que foi rompido, ele foi quebrado, e aí a gente vê isso sendo descrito aqui em Gênesis capítulo 3. Eu vou ler aqui alguns versos, vou ler a partir do verso 1, diz assim, ó, a serpente era mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma árvore do jardim? E aí vem toda a discussão, ela fala, não é toda árvore, é apenas de uma árvore. Mas foi assim que Deus disse, começou a criar aquela dúvida no coração dela, e não, Deus não quer que vocês cresçam, eu comi o fruto até falando, então Deus não quer que vocês se desenvolvam, que conheçam, que tenham conhecimento do bem, do mal, etc. E vai descrevendo, o fato é que ela começa a ouvir, depois começa a se sentir, perceber, desejar, a tal ponto de comer do fruto, dá para Adão também. Adão também toma meio que consciente, com medo de perder ela para sempre, aquela coisa toda. E então, depois que isso aconteceu, como era comum, Deus se relacionava com eles pessoalmente, todos os dias, na viração do dia, culto manhã, culto à tarde, só que era com Deus, é um negócio bem, imagina um negócio desse, era muito, muito legal, né? Então o verso 9 diz assim, então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi, tive medo, pois eu estava nu. E eu achei interessante, vem discorrer aqui todas as desculpas dele, dela, cada um botando a culpa um no outro, e aí no finalzinho na metade do capítulo, Deus faz uma afirmação após dar a sentença para cada um, para Adão, Eva e também para a serpente. E aí ele fez uma promessa, farei que haja inimizade entre você e a mulher, falando no caso aqui para a serpente, entre a sua descendência, descendente da serpente, e o descendente dela, o descendente da mulher. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus apresenta aqui uma realidade, de um mundo desabando no pecado, um mundo que um homem e a mulher que tinham acesso a Deus, viviam na presença de Deus e agora perderam esse acesso. O texto bíblico vai dizer que Deus depois vai colocar uma restrição para que eles não tenham acesso à árvore da vida, para que eles não vivessem como pecadores eternamente, Prometeu para eles que eles voltariam para o pó, porque do pó vieram, e eles são expulsos do jardim, Aquele lugar que era o santuário deles, é um santuário literalmente natural, onde Deus era o centro, Deus habitava com eles, morava com eles, agora se tornou um lugar restrito, e eles, para adorar, iam para
porta, imagina, para o portal do jardim, e ali também adoravam a Deus. Então essa é a descrição que a Bíblia faz sobre esse rompimento dessa relação que um dia era pessoal e que foi rompida por conta do pecado. E isso foi um momento muito desafiador, né, para Adão e Eva, que agora perderam essa conexão pessoal com Deus e passaram a viver agora separados e com medo, né, de estar na presença de Deus. Tirinha da semana, eu queria ouvir de vocês aqui qual que é a impressão de vocês, o que é que veio à mente de vocês, dando aí a lição, qual é a ideia ou a lição ou a impressão que vocês tiveram da tirinha da semana. Quando eu vi essa tirinha aí, pastor, me veio uma coisa na cabeça, assim, do que a gente costuma falar bastante, né? O famoso jeitinho brasileiro, né? Que é peraí, eu tenho um jeito pra resolver isso aqui dessa forma, pode deixar aqui que, né? A gente resolve algo, normalmente, e a maioria das vezes de uma forma errada, né? E aí eu falei, poxa, isso aí é o jeitinho ser humano que Eva acabou fazendo, né? Que é o momento que ela vira as costas para o que Deus diz, né? E começa ali a ver em si próprio uma solução para algo, ou nem às vezes nem uma solução, né? Para fazer algo ali da forma dela. Então, eu pensei mais ou menos nessa ideia, né? Acho que o pecado, isso aí foi o primeiro pecado, né? E até hoje, esse aí foi o primeiro pecado, quando Eva deu as costas para Deus e fez do jeitinho dela, e até hoje acho que o pecado começa quando a gente faz mais ou menos a mesma coisa, né? Quando a gente dá as costas para aquilo que Deus fala na palavra dele, ou para aquilo que a gente sabe que é certo perante ele, a gente, vou ouvir a mim mesmo, né? Vou ouvir meus próprios pensamentos, e aí a gente dá o nosso jeitinho ser humano, e aí a gente erra nisso. Ednelson? Na imagem é bem descritiva, né? Mostra um meme famoso, né? Faz uns 2, 3 anos que existe esse meme, né? Que é do cantor circular Drake, que é rejeitar alguma coisa, né? E aprovar outra. Então significa que Eva, ela simplesmente rejeitou a orientação divina. Ela tinha todo o jardim para conhecer, eu imagino os frutos, né? Que lá tinham, né? O fruto da árvore da vida, o que tinha lá. E ela rejeitou isso e simplesmente escutou a cobra falante. As cobras falavam? Já daí a gente já, né, devia acender um red flag, né, que chama hoje em dia. E aí ela não deu atenção, né? E, bem, como o pastor já disse, viu a cobra, se encantou, ela deturpou a verdade, né? Deu aquele jeitinho brasileiro, na verdade. Não é que você vai morrer, é que você vai ficar igual a Deus. Deus está só dando pressão. Deus está tirando um pouquinho da sua vida. Não é bem isso. E aí ela cedeu a essa tentação e, por isso, comeu o fruto. Sofia, segura agora aí a pressão aí agora. Pra ser sincera, achei um pouco irônico. Porque ela dá atenção, ela rejeita uma orientação divina do ser que criou ela, do ser que ela conviveu, pra olhar pra uma cobra que ela nunca tinha visto uma cobra falando. E a primeira coisa, assim, que ela viu, né? Ela... Como é que eu posso dizer? Ela viu a cobra falando e ela quis continuar ali. E, tipo, hoje em dia, vamos colocar pra hoje em dia, a gente sabe qual é a verdade. A gente estuda a Bíblia. E é meio irônico quando a gente sabe que é errado, mas a gente ainda permanece ali. Tá vendo a tentação, mas permanece ali porque, sei lá, aqui tá tudo bem. Sendo que, na verdade, a gente devia fugir, né? A primeira coisa que a gente devia fazer é se encontrar com Deus. Então, eu acho meio irônico ela saber de tudo, tipo assim, do quão poderoso é Deus, e ela ainda dar atenção à cobra. A cobra falante, por mais que ela fosse linda e maravilhosa. Ela nunca tinha visto um animal falar, né? Então, meio complicado. O cerne da questão toda aqui dessa relação, não sei se vocês já observaram isso, né? É uma questão de confiança, né? Uma relação sempre ela é rompida quando a confiança ela é quebrada, né? Quando não há confiança, qualquer tipo de relação, né? Seja amizade, namoro, casamento, noivado, trabalho, enfim. Eu acho interessante o ponto da Sofia que realmente acontece na nossa vida, né? Quantas vezes a gente já desconfiou que alguém que a gente convive, vive, conversa todos os dias por uma pessoa que a gente nunca viu. Isso acontece no cotidiano de todo mundo. E mesmo assim, a gente continua caindo no mesmo erro de Eva.
Até hoje. Né? Imagina, né, cara? O primeiro rosto que eles viram na vida foi o de Deus. Abriu o olho, imaginou? E não era um negócio assim, cheio de protocolo, não, imagina, era um amigo mesmo, cara. Tinha contato diário, imagina conversar, abraçar, explicar tudo. Nada era assim, não sabiam de nada, porque eram muito inocentes, eram bebezinhos, né, seres humanos. Não. Tava tudo orientado, Deus falou, os anjos vinham orientar, tava tudo orientado, né? Então, eu fico tentando imaginar, né, essa relação, a dor no coração de Deus. Como é que eles confiam de mim, cara? Porque a ideia da serpente era justamente essa. Era fazer com que eles duvidassem da palavra de Deus, né? Tudo se resume nisso, né? É criar algum tipo de lógica para fazer a gente pensar que Deus não é confiável. E é tudo que o diabo quer fazer, né? Romper essa relação, tirando da gente essa confiança que ele espera que a gente tenha nele em sua palavra. Eu acho que o que... Não só eu, né? Eu acredito que muita gente pensa assim, me deixa mais indignada em relação a o que ocorreu ali, é o fato dela conhecer Deus de perto. Uhum. E tipo assim, nós conhecemos, nós temos a Bíblia e tudo mais, mas ela estava cara a cara, ela tinha um contato muito mais próximo, e mesmo assim, ela pecou, ela errou. Sim. Ednelson, vamos falar em rompimento, em frustração e tal. Nos contextualiza a lição. A lição começou com uma história bem legal. Aí o autor vai contar muitas histórias no início de cada semana, mas nos contextualiza aí. Eu queria que você tentasse aplicar para nós aí, para a gente tentar entender o que foi essa traição nossa, de todos nós em relação a Deus. Sim. Na lição nos traz uma história de um rapaz apaixonado, na qual ele se viu traído naquele momento. Pobre, que acontece com todo mundo no cotidiano, né? Isso daí é uma história em 100 milhões. Todo mundo pode ter vivido isso no Brasil inteiro. E vimos que essa dor aí, no momento, pode parecer muito forte, né? Uma dor, talvez até que ele sinta até física, né? Ele viu, mas ele sente aquela dor até fisicamente falando. E isso daí é comparado a uma gota no oceano da dor que Deus teve quando foi traído por Adão e Eva. Na lição tem um texto que eu destaquei aqui, bem no finalzinho dela, que diz assim: a desobediência dos primeiros seres humanos criou uma brecha, uma ruptura no que até então havia sido o relacionamento perfeito entre Deus e sua criação suprema. Então, na lição é indicado que nós, seres humanos, somos a criação suprema de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus. Eu não sei, eu não sou pai, eu não consigo tratar isso. O pastor, como pai, pode nos fazer refletir melhor. Mas ser traído pelo seu próprio filho deve ser algo realmente muito difícil de entender, certo, pastor? É a pior coisa que existe, né? Não tem nada que gere mais decepção e dor do que alguém que você criou, educou, né, e tal. Né? Não cheguei nesse extremo ainda, mas em coisas pequenas a gente tive uma conversa bem forte com o Fabrício algum tempo atrás, envolvendo a escola e tal. Fui até chamado lá e tal. E aí depois a gente conversar, resolvemos e tal. Eu falei uma coisa pra ele no carro, depois deixando ele na escola. Né? Ele disse, cara, tem uma coisa que a gente não pode quebrar nunca. E quando a gente perder isso aqui, acabou tudo. Não perca a minha confiança. Porque a confiança é uma coisa que você constrói ao longo de uma vida, né? E você perde, às vezes, por uma bobagem, né? E é mais ou menos isso que acontece aqui, né? Como se alguém tivesse uma namorada, aquela pessoa, namorada, se apaixona por outra pessoa. É uma frustração muito grande, né? É como se a gente literalmente tivesse traído a Deus, né? Todos nós, a gente projeta muito sobre Adão e Eva e tal, mas a grande verdade é que nós também temos liberdade, né? E temos também consciência. Adão tinha consciência, e por consciência decidiu ir contrário a Deus. Achei legal a lição falando assim, que Satanás, ele faz de tudo para destruir nosso relacionamento com Deus, nos fazendo nos apaixonar por ele. Sim. E a gente vê tantos jovens assim, apaixonados por Satanás, né, por aquilo que ele oferece, pelas luzes que ele dá, pelo sucesso, por uma vida, né, de curtição e tal.
E no fundo, por trás de tudo isso, tá alguém que não merece nossa confiança, não merece nosso apreço, tampouco nossa devoção. Literalmente, nas lições passadas até falaram sobre isso, é um jugo desigual, cara. Não promete companheirismo, proteção, nada disso. É literalmente alguém que tenta tirar a gente de um relacionamento com Deus, nos fazendo nos iludir por um falso relacionamento. Por um relacionamento que não é saudável, é tóxico, é egoísta, é tudo que não presta. Exatamente. Então Satanás, ele é terrível em relação a isso, né? Eu posso só comentar, pastor? Que normalmente quando a gente fala aqui do nosso contexto, seres humanos, né? Quando alguém realmente quebra a nossa confiança de uma forma assim muito pesada, meio que a gente fala, nossa, a gente até mistura às vezes, a confiança é como um vidro, né? Não tem como voltar ao que era antes, né? Um papel, se você amassa e não tem como voltar realmente o que era antes tal, e a maioria das vezes, dependendo dessa questão de confiança, quando é um ponto muito grande assim, algo bem pesado, a gente não volta realmente a confiar na pessoa. A gente até fala, claro, nós temos que perdoar, né? Isso do ponto de vista do ser humano, tá? Tô falando. Mas a gente... É difícil, sabe? Eu conheço pessoas que já fizeram algumas coisas assim que eu falo, cara, desculpa, não posso entregar mais uma vez pra essa pessoa assim, dar essa confiança porque, né, é o medo que a gente tem de... Então isso é o ser humano. Mas eu tô falando isso pra gente ver um pouco mais sobre o caráter de Com Deus. certeza é diferente da gente, né? Exatamente, existe um espaço tão grande, assim, da forma que a gente age pra Deus, porque, por exemplo, nossa, olha o que Adão e Eva eles fizeram, né? Eles quebraram essa confiança que a gente tá comentando, mas isso não parou por aí, né? E Deus mesmo assim continua e tem um plano. Eu lembro, além disso, eu lembro que quantas vezes o povo de Israel quebrou a confiança e Deus fazia de tudo por eles, né? Então, ao longo dessa timeline, né, dessa linha do tempo que a gente vem sobre a história da humanidade, no caso, né, o ser humano ele vem quebrando a confiança de Deus a todo momento, mas Deus não muda por aquilo que ele tem pra gente, né, o propósito que ele tem. A gente pode até não confiar nas outras pessoas, mas Deus jamais vai mudar pra gente isso. Sofia, você poderia descrever um pouco mais? Porque esse diálogo que começa a acontecer entre a serpente, né? O diabo estava usando a serpente. Primeira sessão espírita da face da terra, né? Deus, um ser espiritual usando o corpo físico de um animal. Imagina, que negócio louco, né? Para poder falar. Que animais não falam, né? Assim como pessoas vivas não falam com mortos, né? Então era uma sessão meio que mediúnica mesmo. Essa era a ideia. E isso desperta muita curiosidade, né? E todo o discurso, a conversa dele girou em torno dessa pergunta, né? Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Eu até achei legal aqui, até para todos nós, tá? Mas a Sofia vai nos ajudar a compreender um pouco melhor. Por que Deus não impediu Satanás de enganar Eva? Ou de abordar Eva? Mas eu queria que você... Depois a gente tenta responder essa pergunta, mas... Dá um pouco mais de detalhes sobre essa questão desse diálogo e por que esse diálogo gerou esse trágico final entre... Então, a gente sabe que Satanás tenta distorcer a palavra de Deus, né? E foi exatamente o que ele fez ali. Eu até notei que no livro da História da Redenção, Ellen White comenta que Deus disse, certamente morrerão. Vocês vão morrer. E a serpente simplesmente falou, certamente não morrerão. Ele distorce, ele muda as coisas que Deus diz. E Eva, ela não tava... Melhor, voltando ao ponto. Você quer a descrição do porquê Deus permitiu, né? Deus é amor. Ele é justiça. E naquele momento, ele nos deu o livre-arbítrio. Sensacional. Naquele momento, ele não podia simplesmente falar, olha, você é o meu filho, a minha filha... Você tem que confiar em mim, hein? Você tem que confiar em mim. Se você não confiar em mim, não dá certo. Mas eu também vou tirar todas as provações da sua vida. Ou todas as possibilidades de você errar. Eu vou tirar da sua frente. Porque você é obrigado a me amar. Hoje em dia, a gente fala até um pouco sobre os relacionamentos tóxicos. Relacionamentos amorosos tóxicos. Que as pessoas que são tóxicas com o outro, elas querem que vivam ali na bolha. Só que se você fizer essa pessoa viver numa bolha, o amor dela não vai ser provado por você. O carinho que ela tem por você não vai ser provado. E
era isso que Deus queria. Deus queria que fosse verdadeiro. Deus não queria que fosse... que ele fizesse eles amarem. Ele queria ser amado. Assim como ele amava. Sim. Então ele não podia simplesmente pegar ali o pecado, jogar fora aqui, porque Sim. não quero que vocês errem. Então, respondendo a sua pergunta, Deus queria que eles tivessem a oportunidade de mostrar o seu amor pra ele. Sensacional. Eu queria até destacar aqui, né, porque Deus nunca vai impedir a gente ou tirar de nós a possibilidade da gente não amá-lo, ou não corresponder ao amor dele, ou de não ser fiel a ele. Você tocou num ponto muito importante, né? Deus permitiu que eles fossem tentados, ou até provados, no caso que era uma prova, né? Porque Deus é um Deus de amor, né? Faz parte do amor de Deus, como também do nosso, né? Ninguém ficaria confortável em saber, mas Nicolas, eu sou obrigado a amar essa menina, porque então, né, não, seu namorado, né? Ou meu filho, papai, se eu não obedecer, ó, taca, irmão, ele vai me obrigar e tal. Então Deus também não é assim. Mas ao mesmo tempo que Deus dá liberdade, aliás, dá a possibilidade do mal, e a árvore é uma prova disso, né? Satanás, né? Deus permitiu Satanás tentar Eva, e isso não quer dizer que Deus, ao permitir isso, libera seus filhos, ou deixa seus filhos assim, ao vento, ao léu, sabe? Sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de acompanhamento, né? Interessante, né? Quando o diálogo começou, a conversa começou, em nenhum momento, é interessante isso, né? Eles pediram ajuda de Deus, Sim. né? Imagina, o negócio era tão próximo, né? Tá nesse livro também, História da Redenção, ali onde fala disso, diz assim, né? Que se no meio da prova, da tentação, se só pedissem proteção, explicação, livramento, Leon chega a dizer, né, que Deus enviaria todas as hostes do céu para ir em socorro deles. Na hora. Era só falar. Eita, eu tô com medo, eu tô me afastando. Né? Deus deu cuidado para Adão, né? Adão ficou meio ali, né, se distanciou e tal, enfim. Mas se eles tivessem só pedido ajuda, isso vale muito para nós hoje, né? A gente tem muito essa coisa, né, de querer dialogar com o mal, de querer, né, se colocar no ambiente de tentação e achar que Deus vai... A gente é forte. A gente não... O inimigo, gente, imagina, ele enganou Adão e Eva, cara. E o bicho é muito sagaz. Imagina, certamente não morrerás. Certamente morrerás. Não morrerás. Eu comi e não morri. Eu comi e tô até falando. Ó, não sei não. Eu acho que Deus... Imagina, acho que Deus tá querendo te privar de alguma coisa aí. E tome dúvida, né? E tome, né, aquela coisa sagaz, né? Então, talvez a grande lição que a gente tem aqui desse momento aqui é que ou a gente confia restritamente, né, na palavra de Deus, instritamente, perdão, e quando tiver algum tipo de dúvidas, ou de, sei lá, de algum tipo é muito lógico, né? Falou, não morreu, não tô falando, mas não morri não. Cara, não é lógico, né? Não parece, nem tudo que é lógico vai ter a explicação que a gente quer para as orientações de Deus. Eu já ouvi muitas vezes, conversando com jovens de madrugada, vigílias, né? Eu tava falando com a galera no tempo, não me recordo muito, eu na piscina, aí tava lá falando sobre sexualidade, esperar pro casamento, não sei o que e tal. E aí o garoto levantou a mão assim, pastor, acho isso aí nada a ver. Eu tenho um amigo aí que cresceu na igreja, se afastou, ficou com um monte de menina, teve relação sexual, casou, hoje tem filhos, até líder da igreja hoje. Então você dizendo que você deve ter sexo antes do casamento, não vai gerar algum problema, não sei o que, isso é tudo, eu não sei não. Não faz sentido não é lógico. Porque eu conheço gente que fez tudo isso e hoje é feliz. Cara, eu desconheço alguém que foi contra as orientações de Deus e é feliz. É impossível isso. E a história de Adão e Eva é uma prova disso. Porque aparentemente na hora não deu nada, né? Não deu nada na hora. A gente sabe o que aconteceu depois, né? E diz também esse livro que Adão e Eva, eles choraram porque viram um filho matando o outro, né? Mas choraram muito mais quando viram uma folha murchar. Mais do que pela morte de um ser humano. Aí quando a ficha caiu, meu Deus, cara, morre mesmo. Morre. Adão chegou a dizer no final da vida que a morte era uma bênção.
de tão terrível que era pensar na possibilidade de viver uma vida separado, em pecado, remoendo os seus erros. Então, para ele chegar a pensar, até tudo que Deus falou para Adão e Eva era bênção. Voltar para o pó era uma bênção também. Porque Deus não planejou a gente viver uma vida separada dele, rompida dele. Alguém ia falar, eu cortei. Eu ia falar que Satanás, ele pega no nosso ponto fraco. E analisando todo o tema e tudo que aconteceu, eu vejo que Eva, o ponto fraco de Eva, mulher tem essa coisa delicada, né? De contemplar bastante. Ouvir, né? Satanás é esperto demais, né, cara? De contemplar as coisas mais lindas. E a primeira coisa que ela viu foi uma serpente linda. Porque ele é... O fruto era agradável aos olhos, ela falou também, né? Também. Tudo era sensitivo. E a serpente, lá na época, né, era o animal mais bonito. Então, ela se encantou. E ali foi o ponto fraco dela. Ela gostava de analisar, de admirar as coisas de Deus. O único ponto ali que ela devia ter saído foi quando a serpente começou a falar. Que aí era algo duvidoso. Mas o ponto fraco de Adão foi Eva. Então, foi um negócio seguindo o outro. O ponto fraco da Eva, a serpente, porque era linda, ela se encantou e permaneceu ali. E o ponto fraco de Adão foi... Putz, eu amo muito a minha esposa. Sendo que naquele momento ele devia... Não, eu amo mais o Senhor, então eu vou pedir a orientação de Deus. O próprio afastamento de Deus, da vontade, da orientação de Deus, já gera problema, já gera dúvida. Né? Falando não é para chegar perto, não é para tocar, não é pra... já estava no lugar errado, já estava fazendo coisa errada, já estava conversando nem que não era para conversar. E isso vai gerando, ninguém é assim... Nossa, virei um ateu, um apostatado, alguém que não crê em Deus, confia na palavra de Deus, não crê mais na Bíblia do dia para a noite. Não é assim, não funciona assim. Então é um afastamento gradativo. E o fato é que isso gerou um sofrimento muito grande, né? Mas Virgens, eles foram advertidos, né? E por trás dessa assim, a gente percebe algumas Deus advertindo, orientando, chamando nossa atenção, né? Não vá por ali, não faça isso, né? Não coma isso e tal. Parece que é um Deus que está sempre restringindo. Não, não, não. O que está por trás dessas advertências de Deus? Na realidade, acho que aqui o próprio título já fala, né? Advertência para proteger de algo, proteger de um mal, né? Então, eles eram advertidos e a partir dessa advertência, eles eram protegidos, né? Então, como a gente vem estudando, né? Aqui até a lição fala que a queda da humanidade no Éden deu um início a uma história de sofrimento, que o pecado afetou o relacionamento de Adão e Eva, né? Isso aí foram consequências. E continua a romper o relacionamento de muitas pessoas com ele até hoje, né? Adão e Eva adoravam a Deus livre e constantemente antes do pecado, né? E aqui diz que Deus não poderia ter permitido uma ameaça tão catastrófica, que foi essa que aconteceu do pecado no mundo, sem antes avisar as suas criaturas e as suas consequências, né? Com certeza, também, né? Suas criaturas sobre o que os espreitava no universo, né? Então, Adão e Eva eram livres para tomar decisões, mas estavam seguros apenas quando eles permaneciam ali do lado daquele que mais amava Adão e Eva, né? E é mais ou menos isso, né? A gente tem, por exemplo, Adão e Eva tinham o que Deus tinha passado para eles ali, e hoje nós temos o quê? A palavra de Deus, a Bíblia, que, enfim, perante ela, é o nosso guia, a nossa base, né? Então, até hoje a gente precisa, para ter essa proteção, porque Deus vem não só adverteu Adão e Eva, mas ele vem advertendo a humanidade, né? A gente tem diversas advertências para Deus sobre o que é certo, o que é errado, e até hoje, para nós estarmos protegidos, né? Assim como o casal, eles deveriam estar, a gente tem que estar próximo de Deus, né? E naquela época, a batalha espiritual, ela já existia, né? Antes da criação. Então, o mesmo problema da batalha espiritual que o primeiro casal, Adão e Eva, enfrentaram, é o problema que a gente enfrenta, a gente vive, assim, nessa mesma linha do tempo aí. Então, nunca podemos esquecer que a qualidade do nosso relacionamento com Deus é a única proteção contra Satanás. E desde o primeiro casal, do primeiro ser humano, a estratégia de Satanás é a mesma, é nos separar de Deus. Exato, né? É interessante como a lição também traz luz ali, a Apocalipse 12:7, né, que fala que Satanás conseguiu convencer até 1/3 dos anjos que viviam, moravam e adoravam a Deus no céu. Então, o que é a gente? Perto do anjo que adorava a Deus todos os dias no céu. É nada. Nós somos nadas. Então, não existe isso que o pastor disse mesmo. Separado de Deus, nada. Eu sou o cristãozão fortão, que eu posso
vencer todas as tentações. Isso Brincar não com o mal, se existe. colocar na situação e achar E que qual, vai e qual que vencer. era a influência dos anjos naquele momento, exceto Satanás, né? Hoje, por exemplo, eu acordo, eu pego o celular, eu já estou sendo influenciado. Exatamente. Eu escuto alguma, eu tô sendo influenciado por aquilo que eu escuto, eu tô sendo influenciado. Espera aí, não vou escutar. Aí eu viro pro lado, eu tô vendo alguma coisa, eu tô sendo influenciado por aquilo que eu vejo. Então, como você falou, os anjos no céu, que era um lugar santo, tinha a presença de Deus, só que eles não tinham a mesma influência que a gente tem hoje. Uma terça parte se foi. Isso aí, imagina a gente, né? Coitado de nós. Eu acho que, é assim, é verdade essa afirmação nossa, né, de que a gente realmente... Jó talvez fosse, talvez não, é um dos grandes exemplos disso em relação à questão de reconhecer que se afastar de Deus ou romper ou negociar seu relacionamento com Deus, a qualidade desse relacionamento com Deus, flertando com o mal, ou se envolvendo com o mal, ou se colocando em situações que vai possibilitar ouvir a voz de Satanás. Eu acho top demais, né? Jó capítulo 1 disse assim que Jó era um homem íntegro, reto, que temia Deus e que se desviava do mal, cara. Cara, não tinha conversa. É árvore? Vou nada, velho. Vamos colocar numa situação ali que eu vou ser tentado. Não vou. Vou ficar até tarde com a menina aqui, porque a gente já se conhece, a gente orou de manhã. Não vai dar certo, cara. É fogo e gasolina. Não, esse mês aqui eu não vou, né, devolver o que pertence a Deus, não, porque mas no mês que vem eu me reorganizo. Esse é papo furado. Sim. Não tem, não, meu corpo aqui, minhas regras. Não, se você não seguir a orientação de Deus, você plantar, você vai colher. Então não tem muita conversa. Então, na realidade, todas as advertências de Deus, o plano dele é que a gente não sofra, que a gente não fique desprotegido. Por isso, nosso relacionamento com Deus é a nossa única, não tem outra forma. Ellen White fala, até comentando lá o livro dos Atos das Nações, Mateus 25, né? 24, que ela diz que se possível até os próprios eleitos serão enganados, né? Ela diz que nossa única salvaguarda, nossa única proteção é a palavra. Então, ao mesmo tempo que eles tinham o privilégio de Adão e Eva, anjo, isso aqui, Deus ali e tal, a gente também não está sozinho. Ele falou, vocês não estão sozinhos, não vos deixarei órfãos. Eu vou estar com vocês todos os dias. Eu vou deixar para vocês a minha palavra. E os anjos continuam aqui, cara. Do mesmo jeito, o anjo do Senhor acampa ao redor de quem? O teme, cara. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Sim. E apartar-se do mal. Então não mudou nada. O auxílio permanece, a ajuda permanece. E o mesmo clamor que você faz, como fez Jesus também, né? Diz que Satanás tentou Jesus e tal. Na palavra. Ele diz assim, não vou te adorar. Satanás foi expulso, né? Resistiu ao diabo, ele fugirá de vós, né? E Deus enviou os anjos. Acabou. Então, eles continuam ministrando, cuidando, quando a gente se coloca sob a influência de Deus. Então, em outras palavras, né? Deus, ele tem poder para proteger. Por mais hostil que seja o mundo, por mais desafiador que ele seja, por mais condição de pecado que estejamos agora. E Jesus é a prova disso, né? Então ele vem no lugar de Adão para dizer pra gente assim, gente, ó, é possível, cara. Comigo tudo é possível. Agora, dialogando com o mal, seja ouvindo, assistindo, se envolvendo, tentando de alguma forma copiar a forma de ver desse mundo, sendo moldado pela forma de ver desse mundo, não se iluda. Aí você é uma presa fácil. Sim. Então, o que Deus está querendo dizer para nós é o seguinte, olha, a única proteção que eu tenho para dar a vocês é a minha companhia. Agora, comigo, o diabo não toca em vocês. Não permito isso. Como também com o Jó, que foi um extremão assim, só não toque, não, porque ele é meu, tá? E é engraçado que é o mesmo verbo que é usado aqui, né? Diz que Satanás andava pela terra, passeando pela terra, né? Quando ele vai na reunião lá representando a terra, né? Ele é um representante legal. Deus pergunta, você estava por onde? O que você está fazendo aqui? Não, eu estava passeando sobre minha terra. A mesma coisa. O Dr. Rodrigo Silva fala que é o mesmo verbo, né? Diz que Adão, Deus foi ao encontro de Adão após pecarem, estava por passear na terra. Né? E o verbo ali é conferir, está tudo bem. Cadê? Está tudo bem e tal. Mesma coisa que o diabo fazia. Jesus veio conferir, pecado, estava nus, distante dele. Satanás, eu estava passeando sobre a terra lá, é minha, viu? Aí Deus, viste o meu servo Jó? Como assim, Jó? Não é todo mundo tá do seu lado, não, cara. A promessa aqui, ó. Vou pôr inimizade entre você, entre os meus ascendentes e a serpente. Eu vou ter um povo que vai entender que se manter conectado comigo, não vai ser teu, não, cara. Nunca vai ser seu. Então, essa separação que Deus prometeu que colocaria,
para quem quisesse ficar do lado dele, nunca a gente estaria iludido, apaixonado por Satanás, pela serpente, como um dia Adão e Eva foram, né? Então esse é o tipo de relacionamento que Deus quer ter com a gente, realista, amoroso, de confiança, que pode ser cultivado através de um relacionamento pessoal com Deus, diário com Deus, né? Falei demais, vamos lá, gente, o tempo tá acabando, hein? A palavra-chave da semana é escolha, tá bom? Eu queria ouvir de vocês aqui qual é o texto que vocês escolheram, né? É bem provável que você já tenha perguntado por que apenas uma mordida no fruto, né, desencadeia tanta desgraça à humanidade. Quem já nos perguntou sobre isso, né? Uma coisa tão boba dessa gerou tanta consequência. Porque o que estava por trás não era o fruto, não era a circunstância ali, mas a intenção, né? A desconfiança de Deus. É isso que desencadeou toda a situação que a gente está acompanhando hoje, né? E a verdade é que eles tiveram uma escolha. A palavra-chave da semana é escolha. Eles tiveram, nós também temos. E começando aqui pelo Ednelson, qual é o teu texto, Ednelson? Qual é a palavra que você queria acrescentar na nossa rede semântica? Vamos abrir a Bíblia em Tiago 4:7, Pode ler, fala. que diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra que eu usei, né, na rede semântica seria sujeitar, né, ou escolher, ou decidir. Muito bom. Sujeitar-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Sensacional. Então, tua palavra-chave aí da rede semântica é Sujeitar. sujeitar, né? Então, a pessoa que se sujeita a Deus, Deus vai proteger contra o inimigo, né? Sujeição. Sofia, teu texto da palavra. Eu escolhi a palavra armadura e vem de Efésios 6, do 10 ao 16. Eu não vou ler tudo, mas eu vou ler o primeiro trechinho para contextualizar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sensacional. Eu até coloquei na minha aqui, ó. Botei armadura e coloquei proteção. A gente precisa escolher, né, o que a gente vai vestir. Armadura ou vai ficar sem nada? Verdade. Vulnerável. E é todo dia, né? Todo dia. Capacete da salvação, sandália da pregação do evangelho, cinturão da fé, escudo da fé, perdão, né? Espada da palavra, esse tipo. Parabéns. E aí, Nivi, teu texto da palavra. Bora lá. O meu tá lá em Lucas 22:6, que começa assim dizendo que Judas aceitou, né? E aceitar algo, um caminho é uma escolha que a gente tem que fazer, né? Eu vou por esse ou eu vou por aquele, né? Então, Cristo, ele nos chama para aceitar aquilo que ele tem para oferecer para nós, que é a vida, né? E aqui nessa passagem, infelizmente, está falando de uma escolha, né? Que Judas aceitou e começou a procurar uma oportunidade para entregar a Jesus, que é totalmente o oposto. Mas nós temos que fazer o oposto que ele fez, que é aceitar, e isso é uma escolha diária, a Jesus Cristo, né? Beleza. Então, aceitar, coloquei também aqui, decisão, né? Que Judas tomou uma decisão, né? Engraçado, né? Que Jesus, a escolha de Jesus foi ir até o limite, né, cara? Com Judas, né? Imaginou nascer, sentado do lado dele, comer o pão com ele. Foi até o limite, né? E a mesma graça que foi estendida para Pedro foi para Judas também, porque a gente imagina por que Pedro e Judas foram diferentes. A única diferença é que Pedro foi consternado pelo olhar de Jesus, né? E viu misericórdia e perdão e voltou. E a mesma graça estava oferecida a Judas. Mas Judas traiu, Pedro também traiu. Todos traíram, né? Ficou um com ele. Então, você pode escolher voltar também, tá? Se por alguma razão se afastou. Mas o cara só queda com Satanás. Então se sujeite a Deus. Se submeta a Deus. O diabo vai fugir, é o que diz a Bíblia. Porque quem está sob a armadura de Deus, cara, o diabo não tem como, não vai afetar a mente, né? Que foi colocado o capacete da salvação, vai estar lá com o escudo da fé, o diabo vai lançar dados, problemas, dúvida, ideologia. Não vai, cara, porque a fé vai proteger. A palavra vai te resguardar quando o inimigo tentar te atacar. Então, que a justiça de Deus, né? A couraça da justiça. Quer andar seguro aqui na terra, ó? Pisar firme, calce as sandálias da pregação do evangelho. E fale desse Deus que fez separação, né? Essa inimizade, meio que a gente tem horror. O inimigo vem de outras formas, a gente fica meio que feliz, né? E tal. Mas depois que ele se revela como ele é, a gente, todos nós, sem exceção, por mais. Não, tem, óbvio, né? Hoje tem seitas, né? Tem igrejas que adoram o diabo, a gente sabe disso, né? Declaradamente isso. Mas a grande verdade é que Deus colocou, né? Prometeu colocar inimizade entre nós e Satanás. Então essa é a escolha. Tome a decisão também de estar ao lado de Jesus.
Porque é a melhor decisão, é a decisão mais inteligente que você pode tomar na vida. E é a única forma de a gente estar guardado ou protegido contra Satanás. Caminhando para o final aqui, aliás, coloca só essa rede semântica, esse momento bem especial. Não tira isso da tua classe, tá? Ou numa lousa, ou no papelzinho, ou cada um fala a sua palavra, um texto, justifica ali, faz conexão. Aqui sempre a primeira está aqui está mais já montada como exemplo, mas faz também na sua igreja, que ela é muito importante esse momento da galera participar juntos ali e construir a ideia geral aí do que estamos aprendendo na lição. O fato é que Adão e Eva, como nós também, temos escolha, né? Nós temos escolha. E solução, né? Se decidimos estar ao lado de Jesus. Caminhando para o final, a lição termina falando, né? Apesar desse momento caótico, é até tenso falar nisso, né? Porque isso desencadeou muito sofrimento. Mas o fato, né, Ednelson, é que a lição termina com coisa prática, né? Sim. Falando que houve um raio de esperança, né? E teve para eles também, e para nós, e para cada jovem que está aqui escutando a gente também. Como foi? Que raio de esperança Deus deu para Adão e Eva, que também estendeu para cada um de nós? Hein? Exatamente. Se a gente vê a lição ali, na continuidade da lição, nós vemos o raio de esperança que Jesus Cristo, né, Deus, trouxe para nós. Eu fico imaginando, logo após comer o fruto, o que se passava na cabeça de Adão e Eva, né? Como eles estavam mentalmente falando, né? Totalmente desequilibrados, talvez, sentindo-se mal, né? Eu coloco por mim, né? Na minha adolescência, quando eu fazia alguma, né? Saía da linha ali da minha mãe, né? A gente se escondia, né? Eu trago isso para minha vida prática. Eu me escondia ou tentava, né? Dissuadir ou falar meias verdades. Dizer que não tinha nada a ver com a situação, né? Não, a culpa não é minha, foi ele. Mas, e foi exatamente o que aconteceu com Adão e Eva. E Jesus Cristo chegou ali e deu o raio de esperança para eles. Mesmo eles sabendo que ia morrer. Mesmo sabendo que a vida deles um dia ia findar. Jesus Cristo falou para eles: um dia, se tudo der certo, vocês voltarão para cá. Pro Éden de novo, né, cara? Pro Éden de Que novo. da hora, né? Mas eu vou restringir pro momento. Interessante, né? Porque há um desencadear de tentativas, né? A partir de Adão e Eva, de tentar. Aqui sim eu vejo eu acho que não é jeitinho brasileiro, não, jeitinho do Éden aqui, sei lá, cara. Aqui vai tome, né, colocar, porque começou a surgir vergonha, medo, culpa, não é? Irresponsabilidade, porque cada um jogava na conta do outro, né? Terminaram de jogar na conta de Deus, né? O Senhor criou a serpente, a culpa é do Senhor, porque o Senhor deixou ela tentar a gente, né? Por que o Senhor criou a gente livre? Imagina que loucura, né? É muito estranho, né? E tentando as folhas de figueira, né? Porque deixa eu falar sobre isso também, né? É uma tentativa, né, da gente, todos nós, né, de tentar cobrir o nosso pecado, né? Cobrir os nossos erros com desculpas, né? Jogando a culpa em alguém, não querendo ser responsável, né? Não querendo assumir nossas próprias decisões. E Deus, imagina Deus, né, que poder chegar lá e dar aquele sabão, né, cara? Ou, sei lá, né? Vocês não são dignos da minha confiança, tá vendo? Quando a gente faz alguns relacionamentos nossos, né? Ok, mas nunca mais confio em você, viu? Não é? Mas Deus é diferente demais, né? Acho lindo demais isso aqui. Achei fantástico, porque Deus fala assim, ó. Você falar? Se eu fosse escolher alguma coisa de Jesus Cristo para mim, né? Alguma habilidade de Jesus, eu escolheria o perdão. Porque o perdão de Deus é algo totalmente inexplicável para nós na consciência humana. Perdoar e realmente esquecer. Você vai colher os frutos do seu pecado. Isso vai acontecer. Mas se você realmente se arrependeu, eu vou te perdoar. E nunca mais vou lembrar desse pecado que você cometeu contra mim. Sensacional. Então, só terminando essa parte aqui, eu queria até ver de vocês, o que mais chamaram a atenção na atitude de Deus? Porque Deus, ele vai lá, é Deus quem vai atrás, é Deus quem vai buscar, é Deus quem reinicia o diálogo, né, que foi rompido, é Deus quem promete solução permanente, né, literalmente, né, porque isso a partir do sacrifício, né, do cordeiro, e foi um para cada um, a gente já pensou. Que loucura, imagine para Adão e Eva pegar um cordeiro, os animais que eles viam ali, tudo perfeito, mas imagina, agora mata aí, você tem que matar,
mata. Imagina, tira a pele e se vista. Imagina, muito, muito forte, cara. E Deus fala assim, olha, eu vou fazer do mesmo jeito. Vai vir alguém morrer por você aí, viu? Não é agora, mas vai vir. Vai vir e vai ser da sua descendência, viu, Eva? Ele até nesse livro diz que, na história da redenção, diz que a cada descendente que nascia, ela, será que é ele? Será que é Caim? Aí Caim morre. Não? Será que é Abel? Perdão, né? Aí Abel morre, né? Aí Caim mata o irmão. Será que é Sete? Quem é? Já imaginou? Eles viram ali várias gerações, né, até eles morrerem. E esperando aquela promessa. Então, é lindo demais, né? Porque Deus enviaria um libertador cujo sacrifício faria com que nenhuma folha de figueira jamais faria. Deus enviaria um libertador cujo sacrifício faria o que nenhuma folha de figueira jamais poderia: salvar dos pecados os seres humanos que caíram, se afastaram de Deus. E às vezes a gente ainda não entende o amor de Deus, esse perdão de Deus. Tipo assim, um exemplo da minha vida. Uhum. Teve um período aí que eu tava lutando pra não cometer mais um pecado. Uhum. E é uma luta. Sim. E aí, quando a gente cai, a gente fica totalmente chateado, né? E aí, eu não conseguia aceitar o perdão de Deus. Então, eu ficava pensando, nossa, mas eu falhei de novo. Eu tô tentando há tanto tempo e eu errei de novo. Por que Deus vai me perdoar? Porque eu estou com vergonha de ir até lá, me ajoelhar e pedir perdão. Porque eu não mereço. E às vezes a gente esquece que o amor de Deus é algo realmente indescritível. Que a gente não merece mesmo, né? Que a gente não merece, mas Ele quer dar, Ele quer oferecer a nós. E aí, quando eu tinha esses momentos, eu mandava mensagem pro Nicolas, né? Aí eu falava, olha, tô muito chateada, não sei, não consigo falar com Deus, enfim. Aí ele, lembra que esse é só um processo, e esse é o processo de santificação. Uhum. Você vai cair, é normal, porque é do ser humano. Mas o importante é que você levante, que você segure nas mãos de Deus e siga o seu caminho. Porque Deus, naquele momento, até a diretora jovem, a nossa diretora jovem lá, ela fala, se eu fosse Deus, eu faria tal coisa. E eu, pegando a frase dela, se eu fosse Deus, eu acho que eu não teria essa cara essa força de ir lá e arrumar uma veste pra eles. Porque erraram comigo. Mas isso é a mente do ser humano, né? Deus é outra coisa, é algo que não cabe em nós. E eu ouso até dizer que o ser humano, é mais na parte de sexta também, o ser humano tem a mente tão pequena, mas tão pequena que não consegue entender que existem coisas que nós não podemos entender. Porque é algo muito além, é muito além do que... A graça de Deus é uma delas, né? A graça de Deus é uma delas. A misericórdia de E o Deus ser também. humano fica lá, tentando, não, isso aí não é de Deus, isso aí tá errado. Só aceita, né? Só Fica aceita. quieto aí, só aceita. que é melhor, Ele né? tá oferecendo, Deixa é ele bom. deixa ele descobrir, né? Exato. Acabou. Tá certíssimo. Gente, acabou o nosso tempo aqui, considerações finais, eu queria ouvir de vocês, né? Porque a grande verdade é que, eu até notei aqui, né? Deus deseja ter um relacionamento com todos nós, né? Mesmo depois da gente pecar. Então a iniciativa sempre foi de Deus, né? Antes do pecado foi pela graça, depois do pecado continuou sendo pela graça. Quando o pecado terminar também vai ser pela graça, ele vai dar a gente de novo acesso ao frutável da vida, de novo. Eu fico tentando imaginar que Adão foram expulsos, né? Imagina Adão e Eva voltarem, né? Nova Jerusalém vai ser o Éden de novo, cara. A árvore vai estar lá de novo. Imagina eles entrando de novo. Isso é louco, vai ser muito emocionante. Então, não tenha dúvidas de que Deus ele quer se relacionar com você. Esse é o ponto mais importante. E ele tem solução para o nosso pecado, né? Ele tem solução para a nossa vergonha, para a nossa culpa, para o nosso medo, para a nossa irresponsabilidade, para aquilo que a gente estragou. Ele tem solução para tudo isso. Então, o desejo de Deus é restaurar na humanidade esse relacionamento de confiança que se perdeu. E terminando aqui, porque o texto aqui, a lição, na parte do consenso, diz que o jogo não mudou, né? Satanás continua com a mesma estratégia. Parece que funciona, né? Que ele continua com a mesma estratégia, a mesma coisa. Então, a gente pode fazer disso uma vantagem ou agir que nem bobo, né? Então, já que o jogo não mudou, né? Que Satanás continua fazendo da mesma forma, o que vocês tiraram dessa lição aí? O que Deus falou com vocês? E
E que recado vocês gostariam de dar para um jovem que está assistindo aqui, em poucas palavras? Começando aqui pelo Virtus. Vamos lá, Virtus. É que eu não posso me descuidar, né? Acho que, como foi falado, a gente vive um processo de santificação, né? E ele tem que ser diário. E se algum momento da minha vida eu pensar que eu consigo fazer alguma coisa por mim mesmo, eu já tô errando. E isso aí, esse momento específico, já tem que ser um ponto de alerta pra mim, sabe? Uhum. Então, acho que humildade é uma chave, né? Uma palavra-chave que a gente pode ter, e saber que nós somos totalmente dependentes do Senhor pra tudo, né? Porque a partir do que Ele tem pra nós e nos guia, a gente tem essa proteção contra Satanás. Eu posso citar aqui Pode. a lição, que a lição diz que Satanás tenta os homens à desobediência, tá? Levando-os a crer que estão entrando em um maravilhoso campo sem saber. Entretanto, tudo isso é um engano. Eufóricos com suas ideias de progresso, estão desprezando os mandamentos de Deus, colocando os pés no caminho que leva à degradação do homem. Eu tinha também até separado aqui 2 versículos. O primeiro está em 2 Coríntios 4, capítulo 4, no versículo 4, que diz: nos quais o Deus deste século, está se referindo a Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós temos 2 pontos. O primeiro, a minha própria salvação, né? O meu afastamento de Deus. E com esse engano, Satanás, além de impedir a minha salvação e eu estar próximo de Deus, ele também impede a luz do Senhor resplandecer a partir de nós, né? Segundo versículo está lá em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, que diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, a gente vive uma batalha espiritual, iniciou muito antes da criação do homem, e até hoje a gente tem que lidar com isso. E para sermos protegidos, nós temos que estar com Deus diariamente, a todo momento. Sensacional. Considerações finais, Nelson? Eu gostaria de falar sobre a sexta-feira aqui, que não teve nenhuma alteração no jogo, né? Ou seja, sempre teremos tentações na vida, sempre iremos errar, e sempre que buscarmos a Deus, Ele irá nos perdoar. Então, tem uma questão aqui que deve ser discutida aí na classe, professor. Discuta essa pergunta. Se Adão e Eva pecaram em um mundo perfeito, como nós, que vivemos em um mundo caído, resistir às tentações de Satanás? O Virtus já respondeu pra gente. Relacionamento, né, velho? Relacionamento. Com Deus. E não adianta você, né, que está iniciando a sua vida cristã, tentar ler 10, 15 versos da Bíblia todos os dias, decorar a Bíblia em um dia. Não adianta você tentar correr antes de começar a engatinhar. No começo da minha vida cristã, eu tentava, pelo menos, ler a lição. Só isso. Só ler a lição. E aí, passo a passo, você, na sua vida espiritual, nas suas orações, pede força e passo a passo você irá fazer um ano bíblico, você irá ser professor da sua classe, você pode ser até diretor jovem da sua igreja e liderar os jovens para o caminho de Cristo. Amém. Top demais. Então, desenvolva esse relacionamento com professores. Considerações finais, Sofia, já aproveita e faz a oração. Eu acho que a gente pode pensar que, infelizmente, estamos num mundo de pecado. Ponto. Mas a gente deve lembrar que o amor de Deus nos leva a outros lugares e que o amor de Deus, andar com Deus, pode nos fazer vencer qualquer coisa. Então, infelizmente, nós temos que lidar com o pecado, nós temos que lidar com Satanás. Ele usa as mesmas artimanhas de antes, desde o começo, que ele se camufla, ele planta dúvida, ele distorce as coisas, mas sabendo do nosso ponto fraco, a gente tem que se firmar cada vez mais na Bíblia, cada vez mais em Deus, em oração, principalmente oração, que hoje em dia é muito difícil, né? Que faz um monte de coisa o tempo todo e passar o dia em oração é muito complicado, mas é essencial para uma caminhada cristã. Então, que a gente tenha esse pensamento e todos os dias da nossa vida de que sem Deus não tem como vencer o pecado. E lembrar que quando a gente realmente errou não, quando algo foi muito grande de pecado na nossa vida, é porque a gente já estava muito tempo distante dele. Então, que a gente possa buscar diariamente a palavra de Deus e o nosso Senhor. Amém. Ora com a gente. Oremos.
Pai grandioso e poderoso, te agradecemos por este estudo, te agradecemos porque podemos aprender mais sobre o teu amor, sobre a tua justiça, e porque temos a esperança de que o Senhor irá voltar, Pai. Que o Senhor abençoe cada um aqui, abençoe cada pessoa que assistiu este podcast, que essa palavra possa ser espalhada por todo mundo, para que a sua volta seja abreviada, Pai. Amém. Que o Senhor perdoe as nossas falhas e que a gente tenha a consciência de que o Senhor pode sim nos perdoar. Amém. Fique conosco, nos ajude a vestir a tua armadura, em nome do amor de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Sofia. Foi top demais, hein? Valeu, Nelson. Valeu, Verdes. Foi demais, hein? E obrigado você que nos acompanhou até agora aqui nesse podcast. Primeiro episódio foi fantástico demais. Poder meditar, pensar nisso. Em saber que há um Deus que, embora a gente tenha esse relacionamento rompido, né? No começo de tudo, ele foi reconstruído através de Jesus. Não estamos mais distantes, não tem mais nada, diz a Bíblia, que nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então você tem acesso livre ao trono da graça, tem a palavra de Deus, pode falar com Deus a hora que você quiser, pode recorrer a Ele, pode pedir ajuda para Ele, submeta-se a Ele, entregue-se a Ele, volte para Ele, escolha estar do lado dele todo dia. E o Senhor já garantiu que a vitória já é sua. As dele agora são suas pela graça dele, tá bom? Que Deus te abençoe, não esquece de compartilhar esse conteúdo. Nos encontramos em breve no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá, tchau!